Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o João e este é o canal Usando Python. Então, neste projeto aqui, ou melhor dizer, não é neste projeto, mas sim neste vídeo, ok? Então, neste vídeo aqui, ok? Nós iremos criar um programa que vai nos permitir monitorar o uso do CPU e a memória, ok? Em Python, usando ok? Interface gráfica ao vivo, ok? Até bem interface gráfica, mas sim com gráfico, ok? Ao vivo. Como nós podemos ver aqui, ok? Temos esse gráfico aqui, matplotlib, ok? E aqui temos o uso do CPU e da memória, ok? Então, aqui está esse traçozinho aqui laranja, ok? Representa o CPU e o vermelho representa a memória, ok? Nós aqui podemos ver o uso da memória e também do CPU. Então, vamos criar basicamente isto aqui, ok? Um programa que vai nos permitir nós monitorarmos o uso do CPU e também da memória, ok? Mas, como sempre, ok? Antes de tudo, ok? Vamos saber primeiramente, ok? Um pouquinho de o que é isto do CPU e também o que é isto do memória, ok? Porque eu não quero que apenas vamos aqui, ok? Ir diretamente no código, ok? E você irá se perder, não irá saber o que estamos a fazer. Então, antes de você fazer um projeto, ok? Tenta primeiramente saber as definições básicas do que estás a fazer, ok? Então é isso que vamos fazer praticamente. Vamos definir um pouquinho o que é isso memória, o que é isso CPU e assim vamos ter uma noção básica, okay, do que estamos a fazer e também do que iremos fazer, ok? E também vamos definir um pouquinho das bibliotecas Python que nós iremos usar para que nós possamos adquirir esse resultado. Então, vamos diretamente ao assunto, ok? O que vamos fazer é o seguinte, ok? Vou fechar isto aqui. Então, como eu disse há pouquinho, ok? Vamos definir um pouquinho, primeiramente, ok? Algumas coisinhas básicas como o que é isso memória, o que é isso CPU e o porquê que nós devemos fazer monitoramento desses recursos, ok? Então, esse tutorial aqui, ok? É para quem está aprendendo Python e gostaria de pôr os seus conhecimentos em prática, ok? Então, isso aqui vai ser também um bom projeto e também esse projeto aqui é muito bom para portfólio também, ok? E esse mesmo projeto aqui, ok? Eu já postei aqui no website, deixa-me mostrar. Então, este mesmo projeto aqui eu já postei no website, como nós podemos ver aqui, monitorar o uso de CPU e memória em Python com gráfico ao vivo, ok? Então, aqui está o projeto, ok? Está tudo aqui, todas as definições, o código, tudo que nós usamos já está aqui postado, ok? Então, caso tu tiveres alguma dúvida, tu podes vir aqui, acompanhe, ok? Acompanhe e faça a leitura, ok? Então, para os que não gostam de fazer leitura, então também podem acompanhar a partir do vídeo, ok? O resultado é o mesmo que vão obter e também o conhecimento será o mesmo, então. Vamos lá voltar no nosso slide, ok? Vamos começar então com as definições básicas. Então, como nós vamos fazer, o que vamos fazer aqui praticamente é monitorar, ok? Vamos monitorar um processo. Então, antes de nós fazermos isso, devemos primeiramente saber o que é isso monitorar, ok? Temos aqui uma pequena definição que diz o seguinte, ok? O que é monitorar? Monitorar significa acompanhar e observar continuamente uma situação, um processo ou um sistema em busca de mudanças ou anomalias, ok? Então, como nós podemos ver aqui, ok, monitorar praticamente é observar, ok? É nós fazemos a observação contínua de um certo processo que nós temos, ok? Como aqui está bem explícito, ok, na definição. Então, fazer esse acompanhamento, ok? Monitorar pode ser interpretado de diversas formas, ok? Pode ser, por exemplo, na vida social, que você pode monitorar uma criança, ok? Controlar, observar, e também tem no contexto tecnológico, ok? Temos já aqui, no contexto da tecnologia da informação, ok? Geralmente monitorar envolve acompanhar o seguinte, ok? Acompanhar o desempenho de um sistema de computador, do uso de CPU, ok? Da memória, de armazenamento e rede, e também o status de serviços e aplicativos em execução, ok? Então essa parte aqui de status de serviços e aplicativos em execução quer dizer que todos os programas que estão rodando no nosso computador, ok? Então praticamente tem um programa, okay, que faz monitoramento desses mesmos programas, okay, que vão ser executados de momento no nosso computador. Então isso aqui praticamente é o que quer dizer monitorar, ok? Tu podes ir mais ao fundo sobre o que é isso monitorar, lá naquele mesmo artigo também que eu postei no website, okay, do canal. Deixarei o link na descrição do vídeo. Então, a segunda coisa que nós temos a seguir, okay, que nós vamos monitorar praticamente é o CPU, ok? Já sabemos que monitorar significa observar, ok? Acompanhar o funcionamento de algo, okay, de alguma coisa, ok? Então, nesse caso aqui, nesse projeto, nós vamos fazer é observar o funcionamento, ok? Do CPU e também da memória, ok? Então, o que é o CPU, primeiramente? O porquê que nós vamos fazer monitoramento do CPU? Então, temos aqui a pequena definição, ok? CPU, que é Central Processing Unit, que significa o seguinte, okay? Unidade de processamento central, em português, que é traduzindo para português.
Então, também conhecida como processador, é o principal componente de um computador responsável por executar instruções e processar dados, ok? Então, a CPU, ok? Como ele é responsável em processar dados, ok? É muito importante nós sabermos o funcionamento dele, ok? Como é que ele está se desempenhando, como é que está indo, ok? Se há alguma anomalia acontecendo com o CPU, ok? Porque como ele que processa dados, ok? Caso haja alguma anomalia, caso haja alguma falha no CPU, então praticamente todo o sistema pode ir abaixo, ok? Então a razão pela qual é muito importante nós monitorarmos, ok? O CPU. E então, ela aqui praticamente a CPU ou o CPU, tanto faz. Se é ela, então deve ser a CPU. O CPU, a CPU. Tá bom, então como temos aqui ela, vamos dizer, ok? A CPU, ok? É responsável por buscar as instruções armazenadas na memória, ok? Executá-las e, por fim, armazenar os resultados, ok? Então, praticamente, o CPU, ele cuida dessas tarefas, ok? Então, também a razão pela qual, melhor dizer, mais um motivo que nós devemos monitorar o CPU, ok? Porque essas operações aqui são operações muito importantes, ok? Quando se trata de um sistema. Então, é muito bom nós monitorarmos, ok? A funcionalidade ou a operação que faz essas operações, okay? que executa essas operações. Então é muito importante nós monitorarmos o funcionamento do CPU, ok? E também isso aqui é muito bom, ok? Monitorar processos, porque, por exemplo, os que trabalham com cloud, ok? Cloud Engineering, normalmente eles fazem monitoramento de certos serviços, ok? Então, CPU também está envolvido, ok? Como é que está o funcionamento, se aquilo está a se desempenhar bem ou não. Então, tudo isso aqui envolve, ok? Fazer monitoramento de um sistema. Então, e a segunda coisa que nós temos é memória, ok? Então, também devemos saber o porquê que vamos monitorar a memória e vamos tentar saber aqui um pouquinho, ok? O que é isso memória, ok? Como a definição temos aqui, ok? O que é memória? O que é memória, ok? Embora tenha que ser o que é memória, mas tanto faz aqui. A memória é um componente fundamental de um computador que armazena dados temporariamente para que possam ser acessados rapidamente pelo processador, ok? Então, a memória, ok? A memória de um sistema ou de um computador, podemos assim dizer. Então, vamos usar como exemplo aqui, a memória de um laptop, ok? Ou melhor dizer, de um computador. Então, ele praticamente é o responsável, ok? Em armazenar dados temporários que possam ser executados, ou melhor, executados ou acessados rapidamente pelo processador, ok? Então, como vimos há pouquinho aqui, ok? O CPU, ele praticamente, ok? Ele busca dados, ok? Ou melhor, informações, dados temporários, ok? Que serão guardadas na memória, ok? Então, a memória não guarda dados. Isso é que tu tens que saber, ok? Por exemplo, estes teus filmes, tuas músicas, tudo isso não é guardado na memória, ok? Estamos a falar da memória do computador, não é essa memória que eu meti aqui, ok? Estamos falando da memória do computador. A memória do computador não armazena nenhum dado, ok? Mas ele sim armazena dados temporários, ok? Que podem ser executados. Porque caso tu desligares o sistema, esses dados serão perdidos, ok? Porque ele não guarda a memória do computador, ok? Ele apenas armazena aquilo temporariamente quando é necessário, ok? E também quando é solicitado, ok? Ele apenas puxa essas informações, aguarda um pouquinho e quando essas informações são necessárias, também o CPU ou a CPU irá pegar essas informações e irá executá-las, ok? Depois de serem executadas, praticamente essas informações serão apagadas, que serão excluídas da memória, ok? Porque, como dissemos aqui, ok? A memória é um componente fundamental de um computador que armazena dados temporariamente, ok? Quer dizer, então, armazena dados temporariamente enquanto esse dado for usado, ok? Então, quando esse dado já não for mais necessário, ok? Será descartado, ok? Será eliminado da memória. Porque a memória do computador, ok? É um componente que não pode estar sempre muito sobrecarregado, ok? Então, o funcionamento dele deve sempre estar estável, para que não haja nenhum mau funcionamento do nosso sistema. Então, a razão pela qual que a memória, ele guarda apenas, ou melhor, armazena as informações temporariamente, okay? Enquanto forem úteis. Quando não forem mais úteis, ela irá descartar essas informações. Então, temos aqui default settings, okay? Então, ela, a memória, okay? É responsável por armazenar os dados e programas que estão sendo executados atualmente, ok? Acabei de dizer um pouquinho. Ele guarda apenas informações que serão executadas atualmente, ok? Ou talvez que estão sendo executadas atualmente, bem como os dados e programas que foram recentemente usados e podem ser acessados novamente em breve, ok? Como eu disse, enquanto esses dados forem necessários, okay, a memória irá guardá-los. Então, quando não forem mais necessários, a memória irá descartar esses dados para que ele possa estar livre e também processar mais outros dados, ok? Então, uma vez que já sabemos o que é isso, CPU, o que é essa memória e também a razão pela qual que estes são componentes muito importantes, okay, de um sistema. Agora vamos saber um pouquinho, okay, o que é isso monitorar o uso da CPU e da memória, okay? Então,
temos aqui uma pequena definição que vai nos ajudar a nós entendermos isso, ok? Temos o seguinte: monitorar o uso de CPU e memória de um sistema significa acompanhar a quantidade de recursos que o processador e a memória estão sendo usados em um determinado momento, ok? Então, por exemplo aqui, eu estou executando esse programa aqui que está apresentando esse slide, ok? Então, nesse momento aqui, esse programa aqui, ele está ocupando um certo espaço, ok? Na memória do computador e também está usando okay, alguns recursos do CPU. Então, é muito importante nós sabermos okay, quantos recursos do CPU, quantos recursos do computador estão sendo usados, ok? Ou melhor, do nosso sistema estão sendo usados. Então, o CPU e a memória, ok? Eles normalmente são muito importantes nessa parte aqui. Eles é quem fazem o monitoramento de todos esses processos, ok? Porque eles é quem executam esses programas, essas tarefas, ok? Então, a razão pela qual que fazer o uso, ou melhor, até nem bem fazer o uso, fazer a observação, ok? Ou o monitoramento desses dois componentes é muito importante, ok? Porque esses são componentes que devem sempre estar livres, ok? Devem sempre estar ativos, ok? Caso eu estiver a fazer a execução de um certo programa e esse programa não ser mais requisitado, okay, é aconselhável terminar o programa para que possa ter espaço suficiente no CPU ou na memória, okay? Ou melhor dizer, para que os recursos do CPU possam estar livres e também para que o espaço na memória possa estar também livre, ok? Então, de seguida temos o seguinte, ok? Está a passar a moto, tenho que esperar. Então, de seguida temos o seguinte, ok? O monitoramento do uso da CPU e da memória é útil para diversos fins, como identificar possíveis gargalos de desempenho do sistema, diagnosticar problemas de software ou hardware, optimizar a alocação de recursos em ambiente de computação em nuvem e avaliar o impacto de mudanças no software ou hardware do sistema, ok? Então, fazer monitoramento do CPU e da memória é muito importante para esses casos que acabamos de citar. Então, uma vez que nós sabemos a importância de nós fazermos monitoramento do nosso sistema, ok? Da CPU e da memória, então, agora podemos dar início, ok? Sobre o nosso projeto, okay? Na criação do nosso projeto. E, então, eu fiz isso porque, como eu disse anteriormente, okay? É muito importante tu saber, ok? Das coisas que tu estás quase a fazer, ok? Ou melhor, até bem das coisas, ok? É muito importante tu saber, ok? O básico do que tu vais fazer, ok? Porque eu não queria saltar diretamente no código, escrevendo o código, e você também como robô, apenas me seguindo, escrevendo os códigos, ok? Então, eu acredito que saber um pouquinho, ok? Do que tu vais fazer irá lhe ajudar também, ok? No momento que tu estiveres a fazer o mesmo projeto. Porque assim você não vai se sentir perdido e você terás noção, ok? Do que estamos a fazer e também do que estou prestes a fazer, ok? Então, a razão pela qual que eu mudei para esse estilo aqui, ok? Antes de eu começar um certo projeto, darei primeiramente uma teoriazinha, ok? Sobre o que vamos fazer e depois daí que vamos saltar para o projeto principal, ok? Então, acho que dessa maneira aqui seria uma forma mais fácil, ok? De adquirirmos certos conhecimentos, ok? De algumas definições básicas e aí sim podemos criar, ok? Para que nós possamos arranjar solução para essa definição básica, ok? Então, normalmente é assim que as coisas funcionam, ok? Saiba um pouquinho do básico, depois aplica esse básico que tu sabes, ok? Em programação. Então, já sabemos o que é esse CPU, o que é essa memória e sabemos da importância deles, ok? Então, agora o que vamos fazer? Vamos conhecer uma certa biblioteca do Python que irá nos ajudar a nós fazermos essas operações, ok? Para que nós possamos monitorar o nosso sistema. Então, a biblioteca Python que nos permite nós fazermos isso é a biblioteca, essa biblioteca chama-se, não sei como pronunciar isso, mas chama-se PS Util, ok? É algo assim do gênero, ok? E para se fazer a instalação dessa biblioteca, tens que fazer o seguinte, ok? Tu terás que vir no seu terminal e vais entrar o seguinte comando, ok? Pip install, com 2 L, ok? Install PS Util, ok? PS Util, dessa maneira aqui. E vais dar um Enter, ok? E ele vai fazer a instalação, ok? Então, eu já tenho aqui essa mesma biblioteca instalada no meu computador, ok? Então, para mim não será necessário, ok? Então, para ti, entra esse comando aqui, ok? Pip install, ok? Pip install PS Util, ok? PC Util, ok? E assim que a instalação estiver terminada, ok? Eu vou cancelar isso aqui porque eu já tenho instalado. Então, assim que a instalação estiver terminada, podes abrir o teu texto editor e criar um novo script Python, ok? Então, eu vou no meu texto editor onde eu estou. O texto editor está onde? Ok, estamos dentro do meu texto editor, ok? Então, eu aqui criei um novo script Python, um novo arquivo Python
Então, a partir daqui que nós vamos começar com o nosso projeto, ok? Mas antes de nós começarmos com o nosso projeto, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre o que essa biblioteca PSUtil faz, ok? Então, essa biblioteca aqui, ok? Ela nos ajuda a nós a obtermos informações do nosso sistema, ok? De qualquer sistema, pode ser Unix, Windows ou da Mac, ok? Então, ela nos ajuda a nós a obtermos informações. Então, essa biblioteca é muito boa e também, como posso dizer, não vou bem a fundo nessa biblioteca, pois nesse mesmo artigo eu escrevi também um pouquinho sobre essa mesma biblioteca, ok? Lá irás ver as informações que nós podemos pegar com essa biblioteca, ok? Então, eu darei um exemplo, ok? Por exemplo, vamos lá ver, obter informações do sistema, ok? Em Python. Para tal, nós podemos fazer o seguinte, ok? Vamos importar essa mesma biblioteca, ok? Import PSUtil, dessa maneira aqui. E vamos tentar obter informações do CPU, ok? Do uso do CPU. Então, vamos lá ver. Obter informações. Não estou a saber se eu escrever informações, ok? Da CPU. Então, isto vai ser mais ou menos o seguinte, ok? Para obtermos informações da CPU, eu vou criar uma palavra chamada CPU, vai ser igual a, vou chamar o PSUtil, desse aqui, ponto CPU, ok? Percentage dessa maneira aqui, abro e fecho, e depois disso eu vou apenas imprimir, ok? Print, vou meter aqui um f-string, faço isso aqui, o seguinte, vou dizer o seguinte, ok? Uso da CPU, ok? 2 pontos. Depois disso, ponho aqui os meus caracteres, ok? Vou passar aqui o CPU, ok? A minha variável é CPU. Depois, em frente, vou pôr, irei pôr percentagem, ok? Vamos lá ver se salvei. Se eu imprimir isto aqui, obtive algum erro. Onde está o meu erro? Vamos lá ver. O meu erro está aqui no F formato, ok? Ele diz o seguinte: invalid syntax, perhaps you forget a comma. Então ele está me dizendo que essa sintaxe que eu passei aqui é uma sintaxe errada, que talvez eu esqueci de usar a vírgula, ok? Então, deixa-me ver aqui onde está o meu erro. Ok, então o meu erro está aqui, ok? Isso aqui não tem que estar aqui, mas tinha que estar aqui dentro, ok? Faço isto, um pouquinho de espaço. Fecho isto, salvei, executei. Como podemos ver aqui, ele aqui me deu o quê? Uso da CPU 0%. Salvei, executei de novo. Uso da CPU 0%. Salvei, executei de novo. Uso da CPU 0%, ok? Então, ele aqui praticamente está me retornando o resultado inicial, ok? Mas se eu pôr dentro de um loop, de um while loop, ele imprimir isso continuamente, então iremos ver que esse valor aqui irá alterar, ok? Então, essa biblioteca PSUtil, ok? Ele nos ajuda a nós obtermos informações do nosso sistema, como CPU, da memória, de muita coisa, ok? Também das tarefas que estão sendo executadas, então é uma biblioteca bastante boa, ok? Então, eu não vou, esse vídeo aqui como está focado no projeto, não vou focar muito no uso da biblioteca, ok? Mas apenas estou dizendo que nós iremos fazer o uso dessa mesma biblioteca, ok? Então, como eu posso dizer? Nesse mesmo artigo também, ok? Tem lá explicações de como nós podemos usar essa biblioteca aqui e também tem explicações de algumas coisas que nós podemos fazer usando essa biblioteca. Então, agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, ok? Nós daremos início ao nosso projeto, ok?